Olá! Hoje nós vamos corrigir a nossa segunda proposta que foi lançada lá no grupo de estudos. A proposta se chama Os Males da Obesidade para o Desenvolvimento das Crianças Brasileiras. Primeira coisa que você deve fazer antes de começar a escrever é analisar a proposta. É um processo de interpretação textual. Entender o que o Enem deseja de você. A partir do momento que você está analisando a proposta, ou seja, buscando o significado de cada palavra que está dentro dela, você também vai grifando essas palavras, porque elas devem aparecer ao longo do teu texto, ou elas iguais, de preferência sinônimas. Então vamos lá, a proposta se chama Os Males da Obesidade para o Desenvolvimento das Crianças Brasileiras. Então nós temos aqui o primeiro bloco de palavras, né? Temos a primeira, males, né? Qual é o mal? A palavra mal é bem simples de se entender, não tem mistério nela. Porque o Enem sempre traz uma palavra inicial misteriosa ali, que às vezes você sabe o significado ou não sabe e fica meio na dúvida. Mas essa daqui tá bem simples. Males, tá bem simples. Males, né? Quais são os problemas que... Aí vem cá, a obesidade. Os males da obesidade. O que é obesidade? Aí você vai entender o significado de obesidade. Para o desenvolvimento, olha outra palavra, desenvolvimento das crianças. Ó, desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, ela tem uma carga semântica muito forte. Aqui pode ser o perigo dessa proposta. Então, o que é desenvolvimento? Se eu tenho o meu público aqui, criança, deixa eu só adiantar, criança. A criança, ali na sua, vamos pegar ali até os 7 anos, né? Primeira infância. A criança, ela precisa ter uma alimentação bem regradinha para que o desenvolvimento dela se torne eficaz. E o que seria esse desenvolvimento? Desenvolvimento em diversos aspectos. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento no organismo dessa criança, certo? Então, é todo o processo de desenvolvimento dessa criança. Já adianto para vocês, por exemplo, assim que a criança nasce, pela legislação brasileira em saúde, é orientado que a criança seja amamentada pelo menos até os 2 anos, né? A amamentação. O leite materno, porque o leite materno ele tem todos os nutrientes que a criança precisa. E cada fase da criança o leite vai mudando e tem os nutrientes necessários para aquela idade. Pelo menos até os 2 anos. Só o leite materno até os 6 meses de idade. Você não pode dar mais nada para a criança, água, suco, nada. Só o leite materno até os 6 meses de idade. Quando chega nos 6 meses de idade, é que você vai complementar o leite com outro tipo de alimentação. E essa alimentação, para que a criança se desenvolva de forma saudável, o alimento também precisa ser saudável. Então, tem que ser frutas, verduras, legumes, pode ser o arroz, o feijão também, mas comidas saudáveis. Nada de processados, nada de óleo, certo? Porque isso vai dificultar no desenvolvimento da criança. Entendemos esse primeiro elemento aí? Porque a palavra mais complexa aqui é o desenvolvimento. As outras a gente pode entender de forma simples e clara. Então, depois dessa rápida informação, nós temos a palavra criança, né? Criança. Claro que a gente pode ali mostrar que se eu não tivesse preparo durante a infância, na vida adulta vai ter muitas consequências, vai ter muitos males. As crianças brasileiras. Então, foco aqui no Brasil, como o Enem sempre coloca, foco dentro do Brasil. Vamos lá. Vou fazer a análise do jeito que eu sempre faço, começando pela introdução. Vou ler aqui para vocês. O seriado Insantable narra a adolescência de uma jovem obesa durante o ensino médio, que precisa enfrentar problemas de saúde e sociais devido ao seu peso. Ao sair da ficção, nota-se que a problemática percorre a realidade, visto que o número de crianças e adolescentes diagnosticados com obesidade na sociedade brasileira vem aumentando com o passar dos anos. Nesse contexto, percebe-se que a problemática é acentuada pela má educação alimentar, bem como pelo sedentarismo.
Ok, introdução bem organizada, se divide nos 3 pontinhos que eu sempre falo para vocês, vou até marcar aqui os pontos em vermelho para ficar bem claro que cada parágrafo ele precisa ser dividido em pelo menos 3 períodos. Quando está subdividido em períodos, o teu texto fica mais claro de ser compreendido. Então, começou apresentando uma série. Dentro da série já mostra que existe uma adolescente, né, uma jovem, que ela é obesa. Olha as palavras-chave aparecendo. Obesa. E dessa obesidade, ela enfrenta problemas de saúde e questões sociais. Bem apresentado, utilizou uma série, já vale para o repertório, competência 2. Quando eu termino a apresentação do repertório, eu entro na problemática. E quando eu trabalho com ficção, eu preciso obrigatoriamente sair da ficção. Olha a expressão conectiva que foi utilizada, ao sair da ficção. Perfeito. Nota-se que a problemática percorre a realidade, visto que o número de crianças e adolescentes diagnosticados com obesidade na sociedade brasileira vem aumentando com o passar dos anos. Essa trazer para a realidade está bem legal, está bem simples e rápida. Eu fortaleceria, traria um porquezinho. Por exemplo, ao sair da ficção, nota-se que com o processo acelerado da globalização, a problemática evidenciada na série percorre a realidade, certo? Então, o que eu fiz aí? Eu só trouxe uma frase para fortalecer essa tua problemática. Isso por quê, pessoal? Quando você diz, eu vejo que esse problema ele acontece na vida real. Ok, mas eu preciso mostrar que isso realmente está sendo estudado, isso está sendo evidenciado. Não é só você que está falando. Argumentar precisa ser você mais evidências. E quando eu coloco ali, por causa da globalização, do processo acentuado dessas transformações sociais com o alimento, eu fortaleço, eu mostro, só uma palavrinha, globalização. Tem um significado imenso nessa palavra. Então, eu mostro para o meu corretor que eu estou fazendo inferências, certo? Isso fortalece teu texto. Vamos lá na tese. Nesse contexto... De outra coisinha para gente. Nesse contexto, percebe-se que a problemática é acentuada pela má educação, problema 1, má educação, e o segundo problema, bem como pelo sedentarismo. Perfeito aqui. Certo? Eu só complementaria no meio para fortalecer essa introdução. Vamos lá, primeiro parágrafo, você vai me mostrar sobre a má educação alimentar. Em primeira análise, pessoal, já teve um ano que o Enem, os corretores do Enem não estavam aceitando mais a palavra em primeira análise. Nas correções acabava passando, mas se você pegar um corretor muito criterioso, ele pode acabar te penalizando por isso. Por quê? Quando você começa com a palavra em primeiro, subentende que você vai fazer uma enumeração de informações. E enumerar já foge da ideia de argumentação. Então, em primeira análise, vamos tirar o primeiro, porque você vai ter que colocar em segunda análise, vai ter que ir enumerando o seu texto como um todo. E logo em seguida, você não coloca a enumeração, você colocou o ademais. Então, eu prefiro que troque essa expressão aqui, tá? Então, ao invés de colocar em primeira análise, coloca sob essa perspectiva, nesse contexto, nessa prisma, palavras que vão fortalecer o teu texto também, tá? Percebe-se que a má educação, perfeito, tá aqui, ó, má educação foi apresentado. Lembra, eu propus na tese, tem que vir dentro da primeiro trechinho, dentro do primeiro período. Vou marcar aqui em vermelhos também pra gente lembrar os períodos, ó. Período 1, 2, 3. Perfeito. Ó, subdivisão em 3 períodos. Então, vamos lá. Primeiro período já tem que aparecer a expressão que você me diz, né? Que é o primeiro problema. Percebe-se que a má educação, perfeito, má educação alimentar
e a preferência por produtos industrializados representa um fator contribuinte para o entrave. Ok, a palavra entrave retoma a tese, retoma os problemas que foram apresentados na introdução. Você me fez uma afirmação, agora tem que justificar. Mas por quê? Aí você vem com a justificativa. Pois, perfeito aqui, tá? Pois, conforme um estudo divulgado pela Universidade de São Paulo, o consumo de alimentos ultraprocessados pode aumentar em 45% o risco de obesidade em menores de idade. Tá? Justificou a sua afirmação através de um dado. Perfeito. Eu só complementaria uma coisinha aqui também, para dar mais força, veracidade a esta tua informação. Tu me diz, pois conforme um estudo divulgado pela Universidade de São Paulo, eu colocaria o ano, no ano de tal. Às vezes a gente não lembra, né? Eu li a informação, mas eu não lembro em que ano. Mas seria interessante você colocar. E aí eu vou dar uma dica. Como os corretores não vão pesquisar a fonte onde você realmente tirou, então escolha um ano antes do vigente, né? Estamos em 2024, estamos em 2024, coloca 2023, 2022, 2020, coloca anos antes, só para dar força e veracidade a essa informação. O último período, ele é o fechamento. Então, veja, você começa o seu primeiro período afirmando, ou seja, mostrando a problemática. Fez isso, né? Depois você prova que essa problemática ela é verdadeira através de um dado, de uma citação, de uma referência. E em seguida você conclui com a sua fala. Ou seja, nós temos aqui, primeiro período, sua fala, segundo período, a fala do repertório, né, de um especialista, o diálogo com os especialistas, e finaliza com a sua própria fala, compreendendo aquilo que você trouxe relacionado à proposta. Então, logo, é de conclusão. Estou compreendendo, estou concluindo aquilo que eu falei, que eu trouxe antes. Logo, constata-se que a ignorância da população acerca dos malefícios dos alimentos, olha, retomando palavras-chave, malefícios dos alimentos processados resultam em problemas de saúde física. Olha os problemas, né? Estamos pedindo aqui males da obesidade. Saúde física e mental. Além de obstáculos no convívio social, como o bullying. Aqui nós temos a questão da saúde, tanto do corpo quanto a questão social, certo? Vamos lá. Outra palavrinha aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui criança, né? Criança. No teu primeiro parágrafo, você mostra aqui, cadê? Obesidade em menores de idade. Então, tá vendo? Esse período, esse parágrafo aqui, ele tá retomando as palavras males, obesidade, criança, a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento está relacionado aqui nesse convívio social, tá bem subentendido, mas está aqui. Perfeito, gostei. Vamos para o terceiro parágrafo. Ademais, vou marcar os períodos logo. Vou botar esse vermelho aqui. 2, 3. Perfeito. Percebam que esse candidato aqui ele vai usar a mesma técnica. Existem várias técnicas de argumentação. Então, se você aprender uma, pode utilizar a mesma em ambos os parágrafos. Isso facilita muito a sua vida. Então, vamos lá. Primeiro período. Ademais, nota-se que o sedentarismo é um fator que mantém o índice de obesidade infantil no Brasil. Sedentarismo é a palavrinha que temos lá na tese. Sedentarismo. Perfeito. Apresentou. Trouxe uma afirmação apresentando o problema lá da tese, né? Ademais, nota-se que o sedentarismo é um fator que mantém o índice de obesidade infantil no Brasil. Perfeito. Agora, eu preciso de uma justificativa, certo? Vamos mudar esse pois. Por quê? Ó? Você está utilizando a mesma técnica. Perfeito.
Porém, a gente deve evitar as repetições de conectivos. Então, quando você sai do primeiro período, você colocou um pois no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, você está fazendo a mesma coisa, ó. Saiu da apresentação do problema e colocou um pois. Use outros, tá? Outros conectivos de explicação. Vai lá, pega a tabelinha de conectivos e decora mais. Olha, uma dica. Sempre a gente vai utilizar explicações justificativas no nosso texto. Então, você tem que ter na sua mente, decorado, pelo menos 5 conectivos de explicação, para não repetir, tá bom? Aí você vem. Ademais, nota-se que o sedentarismo é um fator que mantém o índice de obesidade infantil no Brasil. Eu poderia colocar, isso se justifica com base no documentário Quilos Mortais, certo? Que apresenta histórias de pessoas com obesidade que buscam caminhos para emagrecer, mostrando que a falta de exercícios físicos e hábitos sedentários desde a infância, olha aqui a questão da criança aparecendo, ó, desde a infância, aqui, infância, daí amarela é muito clara, desde a infância causaram o ganho de peso atual, tá? E aí temos aqui, deixa eu marcar para a gente ter tudo bem separadinho. A afirmação da problemática que está na tese, justificativa através de um repertório, que nesse caso é um documentário, e por último, a explicação. Dessa forma, observa-se que a prática de exercícios físicos auxilia tanto na perda de peso quanto na garantia de uma melhor qualidade de vida. Ok, bem organizadinho, uma estrutura simples, rápida, que todo mundo pode utilizar. Só prestar mais atenção nos conectivos e termos que podem fortalecer o teu texto, tá certo? Então, o documentário aqui pode até trazer um pouquinho mais de informações desse documentário. O documentário ele é exibido em qual streaming, tá certo? Então, sempre trazer mais informações para o teu texto que deixe ele mais fortaleça a tua argumentação. Vamos para a intervenção. Portanto, ó, conectivo de finalização. Lá na intervenção, vamos lembrar os 5 elementos que precisam ter. Ó, eu coloquei um ponto final aqui porque você não tinha colocado, certo? Esse ponto final terminou a redação, coloca ponto final, senão entra como um erro gramatical, certo? Coloca o pontinho. Então, vamos lá. Nós temos que ter o quem, o que, o como. Vou botar o detalhamento bem aqui, que vai ficar na estrutura que você está utilizando. Detalhamento, o que, o como e o para quê. Perfeito, 5 elementos. Cada elemento vale 40 pontos. Vamos ver se você trouxe todos. Portanto, é relevante que o Ministério da Saúde, já temos um que é o quem, órgão responsável por coordenar e implementar medidas de saúde. Quando eu estou especificando, dizendo quem é este órgão, isso daqui se chama detalhamento, ok? Esse ministério ele está aliado à mídia, isso aqui continua sendo o nosso quem. Vou até colocar aqui para vocês entenderem. O quem está em vermelho, o detalhamento aparece na cor azul. O que eles vão fazer em parceria? O Ministério aliado à mídia, é relevante que o Ministério aliado à mídia promova campanhas informativas sobre os malefícios dos produtos industrializados. Eu vou marcar aqui os verbos, tá? Ó, verbo, ação, tá? O que é sempre uma ação. Vai fazer campanhas. E olha que as campanhas estão bem explicadinhas. Isso é muito importante no texto de vocês.
Não adianta eu só dizer assim, eu quero campanha, eu quero projeto. Não adianta, isso enfraquece o teu texto. Se eu digo que eu quero uma campanha, eu tenho que dizer como é essa campanha. E aí, olha o que a pessoa trouxe para mim. Ó. A campanha ela é informativa sobre os malefícios dos produtos industrializados. Olha como tá forte isso daqui. Outro verbo, o que eu quero mais? Quero amplie a cobertura midiática sobre as consequências negativas da obesidade infantil, além de incentivar a prática de exercícios físicos. Marquei 2 verbos aí, perdão, aqui eu promovo campanhas, né? Vou deixar aqui junto, promover campanhas e ampliar. Temos duas ideias, 2 ações que está sendo proposta aqui. Então, aqui é a minha ação. É o quê? Minha ação. Perfeito. E bem explicadinha, bem organizada. Agora eu quero como? Se eu quero promover campanha, se eu quero ampliar uma cobertura, eu preciso saber como isso vai ser feito. Então, isso será feito através de palestras. As palestras podem ajudar a promover as campanhas, pode ajudar a ampliar a cobertura midiática. Perfeito. Palestras pedagógicas e propagandas. Aqui a propaganda, né? A cobertura midiática. Então, a pessoa fez 2 coisas. Eu vou até marcar. Isso será feito através de palestras. O palestras vai estar relacionado com as campanhas. E vem aqui propagandas didáticas, que vai estar relacionados com essa cobertura midiática. Ops, marquei foi tudo. Então, percebendo, pessoal, aí a ligação das informações, propagandas midiáticas sobre os assuntos em questão, bem como a disponibilização de verbas. Eu vou deixar ela marcadinha aqui e vou taxar ela de amarelo, tá bom? Essa aqui foge um pouquinho ao que está sendo proposto. Então, vamos lá. A pessoa pediu para promover campanhas, está relacionado com palestras. Pediu para ampliar a cobertura midiática, está relacionado com propagandas. Perfeito. Propagandas didáticas sobre os assuntos em questão. Vamos lá, marcar logo todo, né? Bem como a disponibilização de verbas para aumentar o acesso da população a alimentos saudáveis. Pronto, até aqui vai ser o como, tá? Vou deixar preto mesmo o como. Vou mudar só o para aqui. Vai ser o como. Vou fechar todos e já eu explico por que eu marquei de amarelo esse aqui, disponibilização de verbas. Para quê? Para que eu tô fazendo isso? Visando garantir, para garantir, com a finalidade de garantir, tá vendo? Para garantir. Então, aqui, visando garantir a saúde da população infantil brasileira. Aqui é o para. Aqui é o para, pessoal. Vou botar aqui de lilás. Temos o para. Esse finalzinho aqui é a finalização. Dessa forma, a obesidade em crianças diminuirá e o entrave será erradicado. Cuidado quando você diz que será erradicado. Existem doenças que foram erradicadas, mas elas têm algumas que estão voltando. Aí está muito relacionado com a questão da vacinação. Você tem que pensar. A questão da obesidade, ela é muito complexa e existem muitos fatores que interferem na erradicação desse problema. Tem outras doenças que interferem na erradicação da obesidade, assim como tem todo um sistema que também impede isso. Ou seja, é um problema que é muito complexo de ser resolvido. Se ele é complexo, eu não posso dar uma afirmação que ele será erradicado por completo. Mas é uma luta constante. Da mesma forma que o uso de drogas. Você pode até largar as drogas hoje, mas você sempre vai lutar contra o vício para não voltar. A obesidade é a mesma coisa, eu não consigo erradicar por completo. Então, eu tenho que colocar uma palavra antes que mostre que eu estou lutando para que isso aconteça. Então, pode colocar a palavra
paulatinamente, gradativamente. Então, a obesidade em crianças diminuirá, perfeito, e o entrave paulatinamente, gradativamente, possibilidade, né? Poderá ser erradicado. Perfeito? Entendemos aí? Agora, para a gente finalizar, vamos voltar só para a disponibilização de verbas. Olha, deixa eu ver. Pronto. Você quer disponibilização de verbas para aumentar o acesso da população a alimentos saudáveis. Isso daqui seria uma informação a mais, uma informação extra. Então, como ela não se casa com a questão como ela é uma informação extra, primeiro você quer promover campanhas por meio de palestras, quer ampliar a cobertura midiática por meio de propagandas, e aí depois tu diz, bem como a disponibilização de verba. Essa disponibilização de verbas não está casando com nenhuma ação. Ela está funcionando aqui como se fosse uma ação. Olha como é uma outra ação. Bem como a disponibilização de verbas para aumentar o acesso à população a alimentos saudáveis. Nesse caso, esse trecho todinho aqui, vou marcá-la toda em amarelinho. Seria interessante vir aqui, ó, aqui nesse cantinho aqui, certo? Porque aqui seriam todas as ações. Depois você diria como elas seriam aplicadas. E aí você teria que trazer mais uma informaçãozinha para dizer como essa disponibilização de verba seria aplicada, certo? Então, isso aqui é uma ação. Então, você teria que trocar para cá e aqui neste cantinho você colocaria como é que ela vai ser executada. Entendemos? Vamos colocar a nota para não ficar tão... tem todos os elementos, nós marcamos todos, tá? Então, vamos lá. Competência 1... Muito boa a tua gramática, presta atenção só na pontuação. Então, vamos lá. 200. 2, teu repertório também é muito legal. Eu só fortaleceria, né, como eu te falei, para te garantir a tua nota máxima. Pequenos detalhes podem baixar a tua nota. A argumentação também tá bem organizada. O problema maior aqui vai estar na 4, certo? Apareceram mais errinhos na 4. E a 5, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. 5. Temos aqui 920. 920. Pronto, pequenos detalhes para você chegar à nota 1000. Combinado, pessoal? Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Esperem que vai ter novas correções, tá bom, pessoal? Beijo, continuem estudando, não desistam que o Enem tá bem pertinho aí, novembro já está batendo a nossa porta. Beijo, tchau!